ponto que eu quero que a gente entenda: é necessário servir a Deus com arrependimento. Arrependimento. Se nós não nos arrependermos, nós não conseguiremos realmente servir a Deus. A gente costuma dizer assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Bonito. Mas crer não é só o ato de declarar algo. O que Tiago fala? Mostre-me a tua fé e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E para fazer as obras de Deus, nós precisamos verdadeiras obras de Deus, não show, não business. Para realmente fazermos a obra de Deus, nós precisamos viver em constante arrependimento. Confissão de fé é uma vez. Batismo é uma vez. Batismo no Espírito Santo, uma vez. Arrependimento tem que ser todo dia. Todo dia. Eu vou mostrar para vocês agora uma ideia sobre como entender o texto bíblico. Eu acabei de falar com o apóstolo Wagner. Tem esse estudo no nosso site, que se chama guiadabiblia.com, se vocês entrarem lá. E no guiadabiblia.com, vocês vão ver uma explicação mais ampla com os versículos. Mas a pergunta que a gente sempre se faz é: por que Jesus se batizou? Jesus era santo. Jesus não tinha pecado. Por que Jesus se batizou? Afinal de contas, eu quero que cada um que está aqui, amanhã ou depois, saia pelo mundo fazendo aquilo que Jesus fez, que João Batista fez, que Elias fez, que Eliseu fez. Mas para isso vocês precisam entender a importância do arrependimento. Mas não só do arrependimento, mas também do reconhecimento da autoridade. E nós temos a autoridade de Cristo, mas nós temos também a autoridade da igreja. No caso aqui, o apóstolo e a apóstola. Ora, se nós lermos, vamos lá, Evangelho de João. Prestem bastante atenção nesse texto que fala sobre o batismo de Jesus. Tá? João, capítulo 1, versículo 29. João deu testemunho antes, né? Ele fala lá que perguntaram se ele era Elias, ele disse que não. Perguntaram se é profeta, ele disse que não, né? Aí no dia seguinte, Jesus aparece lá. Versículo 29 diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, já viu de longe, né? Já. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes disso, João dizia o que para as pessoas que vinham se batizar? O que ele dizia? Arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Arrependei-vos e apresentai frutos. Gente, não se preocupa não, eu estou incluso também. Eu estou incluso. Eu também tenho que me arrepender diariamente dos meus pecados, dos meus pensamentos, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus sonhos. Se eles não estão 100% alinhados com a vontade de Deus, eu tenho que me arrepender, porque são frutos de soberba e de arrogância. Ora, Jó só queria coisa boa para os filhos deles. Que todo mundo voltasse para casa saudável. Aparentemente, tudo de bom. Tudo de bom para os filhos. Mas isso não bastou para o Senhor. Por que não bastou? Porque havia em Jó algo que ainda não estava completamente no centro da vontade de Deus. E mais do que salvar todos os filhos dele, Deus desejava salvar a Jó. Como Deus tratou com cada um dos filhos, nós não sabemos, o texto não deixa claro. Se for para o céu ou para o inferno. Mas Deus queria tratar com Jó. Sabe por quê?
Sabe por que com Jó? Para que chegasse até o dia de hoje. Para que vocês ouvissem isso. Isso tem a ver com um coração pleno diante de Deus. Então, vamos lá. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e eu não o conhecia, porém aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Ok, esse texto é interessante, mas vamos agora para o texto de Mateus. Eu queria pegar o testemunho de João Batista, que aqui está um pouco mais amplo, mas eu quero que vocês entendam exatamente o sentido. Mateus, vamos lá. Ok, nós estamos falando de Mateus 3, de 13 a 17. Prestem bastante atenção, porque aqui está uma chave. O comentário de Jesus nos leva a entender o porquê que Jesus precisava ser batizado. Tá bom? Diz assim, por este tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. E eu é que preciso ser batizado por você. E é você que vem a mim? Ora, João Batista tinha consciência de quem ele era. João era pecador. João era pecador. E ele tinha consciência de quem Jesus era. Jesus não era pecador. Vocês entendem aí a relação que há entre os dois? João fala, eu preciso ser batizado. Por quê? Porque eu sou pecador, mas você não é pecador, então você tem que me batizar. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa. Graças a Deus que ele deu essa resposta. Ele diz, deixe por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. E ele concordou, depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Quantos gostariam de passar o fim do dia e ouvir do Senhor, meu filho, minha filha amada, eu me agradei de você nesse dia. Quantos gostariam? Pois eu vou dizer para vocês o seguinte, é possível, mas é necessário arrependimento. Se a gente lê os versículos anteriores da mensagem de João, diz lá, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a mensagem de João. E o que Jesus diz? Qual é a mensagem de Jesus? A mesma. Arrependam-se. Se vocês dizem que vêm, então vocês são cegos. Jesus diz, arrependa-se. Mas qual é a diferença? Por que Jesus disse assim? Convém cumprir toda a justiça. Depois o Wagner vai lá no site, no guia da Bíblia, direitinho. Mas eu quero mostrar para vocês o que se chama tipologia bíblica. Como é que a gente chega a esse tipo de conclusão? A gente chega a esse tipo de conclusão após muita leitura, e muita leitura, e muita leitura. E quanto mais você repete, mais você medita, e você procura palavras-chave, palavras que se repetem, ideias que se repetem, e um dia cai a ficha. Pum!
E foi há pouco tempo, eu estava lá na minha cozinha, e veio o pensamento na mesa, por que Jesus disse, convém que se cumpra toda a justiça? Eu fiquei, meu Deus, não consigo responder essa pergunta. Então o Senhor falou comigo, vai lá no Jordão. Ainda bem que eu estava lá, né, minha irmã? Ainda bem que eu moro perto. Peguei o carro, fui para o Jordão. Peguei o carro, fui para o Jordão, o Senhor falou comigo, você vai entrar na água. Eu sou batizado, gente. O Senhor falou, vai entrar na água. Quando você entrar na água, eu vou te explicar. E quando eu saí da água, eu gravei um vídeo. Você entra lá no guia da Bíblia, tem um vídeo que eu falo sobre isso na beira do Jordão. É esse dia, gente. E a revelação é o seguinte, presta bastante atenção. Nós temos um ministério. Eu vou dar exemplos também do passado, tá? Mas eu vou falar sobre o ministério de Moisés, por exemplo. Nós temos o ministério de Moisés. Moisés vem liderando o povo. Tá legal. Sinal, prodígio, faz e acontece. Moisés até briga com Deus por causa do povo, e Deus briga com Moisés por causa do povo. Aí Moisés chega na beira do Jordão, pá. Deus fala. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Já deu. O Jordão, a terra da herança, você não vai herdar. E esse é o nosso perigo. Às vezes a gente está pertinho de herdar algo de Deus. Mas a gente chega no Jordão e Deus fala, chega, já deu. E esse já deu é assim, ultrapassou o limite da desobediência. Ultrapassou o limite da desobediência. E aí, quem entra? O moço, que já tinha 80 anos, tá? Esse moço já tinha 80 anos. Chega na beira do Jordão, Josué, menos poderoso, menos milagre, menos tudo em relação a Moisés. Menos tudo, mas Deus diz, você entra. Pegaram? Vamos para outro caso. Presta bastante atenção. Vem Elias, cheio de poder. Uau! Desce fogo! Corre mais do que o carro de Acabe. Mata 400 profetas de Baal. 450 de Azera. Cara, power. Com Duracell ainda por cima. O cara era poderoso. E aí Deus fala lá no Horebe para ele, vai e volta e unge Eliseu. Ele chegou lá em Horebe achando que ia descer mais fogo ainda, que ia ver um monte de pirueta. Ele viu algumas coisinhas, mas Deus falou, desce e prepara. Desce e prepara. Aí, aonde eles vão? No Jordão, gente. De novo, tá lá, vão os dois no Jordão. Passa o Jordão. Presta bastante atenção na tipologia. Eles passam o Jordão, Elias é elevado ao céu. Por quê? Porque Elias não pode mais voltar pelo Jordão. Ele não pode mais herdar a terra. Não pode. Quem volta? Eliseu. Careca. Devia ser feio o bicho. Careca. Ainda não tinha sido manifesto nenhum dos milagres dele. Elias era muito mais poderoso até então do que Eliseu. E agora? Vocês querem provar como Eliseu era um banana? Ele chega no Jordão, o que ele faz? Pega a capa de Elias e abre o Jordão. Ele não tem nem segurança de que foi Deus que ungiu ele. Nem tem segurança de que Deus pode agir. O que ele faz? Apela para o bambambam, para o Todo-Poderoso, Elias. Vocês viram como é parecida essa tipologia? Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Agora eu vou tocar em outro ponto para vocês. Vocês conseguiram entender a relação entre Jesus e João Batista?
João Batista exerce o ministério do arrependimento. Do arrependimento, arrependei-vos. A mensagem de João Batista era só arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É só essa a mensagem. Na realidade, João Batista nem falou é chegado o reino dos céus. Ele só falou arrependei-vos. Esta é a mensagem de João Batista. João Batista está lá no Jordão, ele não sai do Jordão. Ele só fica no Jordão. Quando ele sai do Jordão, o que acontece com ele? Pocotó. Cortam a cabeça dele. Vocês entenderam como a tipologia é semelhante? Agora eu vou dar mais uma dica para vocês. Mais uma dica dessa história. Na transfiguração de Jesus, quem está presente? Moisés e Elias. Por que não está então Josué e Eliseu? Pelo mesmo motivo que João Batista também não está. Pegaram isso? É uma tipologia, gente. Moisés e Elias estão na transfiguração porque eles foram os primeiros ministérios. A autoridade daquele ministério que eles deviam exercer foi plena e dirigida por Deus. Os outros só eram substitutos. Só substitutos. Por quê? Porque aqueles primeiros que foram eleitos se julgaram incapazes de continuar. Que coisa maravilhosa se eles tivessem tido a capacidade de continuar. Nós temos aí, nesse princípio, agora você vai entender, Wagner, nós temos o princípio da obediência, do arrependimento sincero e do reconhecimento da autoridade. Quando Jesus diz, convém que se cumpra toda a justiça, ele está dizendo, assim como Josué reconheceu a autoridade de Moisés, e assim como Eliseu reconheceu a autoridade de Elias, é necessário que eu desça as águas para reconhecer a autoridade de João Batista. E se você quiser sair desse ministério aqui e ir para o mundo pregar o Evangelho, reconheça as autoridades que estão aqui, porque elas foram colocadas por Deus. Talvez eles não possam cruzar o Jordão, mas você vai cruzar. Você vai cruzar o Jordão. Aceite esta palavra e aceita que dói menos, porque agora você precisa aceitar o arrependimento. Sem arrependimento, você não vai a lugar nenhum, você vai ficar no Jordão. Sem arrependimento, nós vamos ficar no Jordão. E eu estou aqui, gente. Vocês querem saber o que é o amor de Deus por vocês? É isso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso? Passaporte israelense. Esse é o amor de Deus por vocês. Eu estou a 13 mil quilômetros. Ele me mandou aqui para falar sobre arrependimento com vocês. Ele esperou 2.000 anos, para que o povo dele se levantasse, voltasse para a sua terra, Miguel estivesse lá, Wagner me conhecesse, e eu viesse até aqui e dissesse, vamos nos arrepender, vamos viver uma vida com Deus. O dia do Senhor está chegando, nós não podemos adiar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não esperem Jesus voltar não. Pode ser que a gente vai atravessar a rua e passa um carro e nós voltamos para Jesus. Pode ser que você esteja sentado comendo, você tenha um infarto, uma parada cardíaca, ou engasgue com alimento e ninguém saiba fazer o exercício de Hamlet. É dia de arrependimento. Se nós estamos nas redes sociais fazendo coraçãozinho para quem não deve, arrepender. Se a gente está escrevendo mensagens que não tem que escrever, se arrepender. Eu falei para o Wagner, ainda hoje, uma serva de Satanás me escreveu no WhatsApp, se oferecendo para um homem casado com 3 filhos. E se eu não fosse servo do Senhor? Moleza, ninguém vai saber. Estou do outro lado do mundo. Eu estou ali escrevendo
chamando ela para arrependimento, dizendo que eu vou orar por ela, para ela buscar a Deus, que Deus pode contemplá-la, e ela está se insinuando, se insinuando e se insinuando. E eu falei, chega! Eu não sei o que vai acontecer com ela, mas eu já vi pessoas morrerem, pessoas que se aproximaram de mim com desejos ruins, morreram. Não se brinca com servos de Deus, não se brinca com a palavra de Deus. Nós pagamos o preço, mas o preço que essas pessoas vão pagar é muito maior. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqueles 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas que você fica no Instagram, ou no Facebook, ou no Netflix. Isso parece prazer. Isso parece, sabe por que parece? Porque Satanás instiga vocês a sentirem coisas que nem realmente estão acontecendo. Você sabe por que vocês se sentem tão bem nessas coisas? Porque vocês não podem ver os demônios que estão buzinando no ouvido de vocês à sua volta. Mas o dia que vocês realmente estiverem servindo a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai dizer assim, quando você vê esse negócio, você vai dizer assim, aquilo que o Senhor tem para mim é infinitamente mais do que o mundo e as redes sociais e o dinheiro e as mulheres podem me oferecer.